Olá pessoal, tudo bem? Marcos Vicente aqui de São Paulo, capital. Rapaz, como a coisa é difícil. Ser espírita não é fácil. Sou espírita de convicção, não de religião. Porque eu bem compreendo que a religião é a grande fomentadora dos fanáticos, dos hipócritas e principalmente daqueles que, infelizmente, não compreendem um palmo além do próprio nariz. E a gente vê que a religião, ao longo do tempo, ela simplesmente separou a humanidade. Grupo A, da religião A, grupo B, da religião B, e assim sucessivamente. As pessoas veem outras pessoas de outros segmentos religiosos simplesmente como inimigas, porque ela se acha no detentor da verdade e muitos se acham os únicos, entre aspas, filhos de Deus. E assim, a sociedade permanece da forma que está. E como nós trazemos esse atavismo dentro de nós, com o Espiritismo não poderia ser diferente. A proposta principal da doutrina dos Espíritos é mostrar para o Espírito encarnado, isto é, nós, homens e mulheres, que temos a mesma origem e o mesmo objetivo. Mostrar que somos espíritos imperfeitos e completamente ignorantes em relação à própria realidade da vida que nos cerca. Mas a religião, infelizmente, adentrou o meio espírita. A doutrina, pelo próprio nome, já se diz doutrina, não é religião. Mas nós faremos um vídeo específico sobre este tema. Para quem duvida do assunto, pegue o Livro dos Espíritos, lá na primeira capa, lá em cima, Filosofia Espiritualista. Temos que estudar a doutrina espírita como ela é, e não como nós gostaríamos que ela fosse. Porque em virtude desses nossos gostos, estamos transformando o movimento espírita numa seita religiosa, sem credibilidade alguma, seja ela no campo científico, seja ela no campo filosófico, que são as duas vertentes principais da doutrina espírita. Segundo Allan Kardec define, lá no livro que é o Espiritismo, no final da introdução primeira, a doutrina é uma filosofia científica de consequências morais. E infelizmente vem o Emmanuel através do Chico Xavier, e eu sei que muitas vezes e que muitos espíritas fanáticos vão falar que eu estou errado ou vão me criticar. E lá vem o senhor Emmanuel, lá no livro Consolador e no livro A Caminho da Luz, introdução, porque a maioria não lê, infelizmente, e diz que a doutrina espírita é uma filosofia espiritualista de consequências religiosas. Bem, deixo aí esse ponto para o novo vídeo. Mas para que eu estou
falando sobre isso? Porque em conversa com um amigo lá do Ceará via internet, ele levantou uma questão sobre a desmaterialização e o transporte. Questões que foram muito divulgadas lá nos primórdios da doutrina espiritualista e não da doutrina espírita, porque há uma diferença. Todo espírita é espiritualista, mas nem todo espiritualista é espírita. E esse meu amigo levantou a questão sobre transporte e desmaterialização e quis, dentro do conhecimento que cada um de nós temos, ele quis defender essa teoria. E eu disse a ele: você já leu as informações dadas por Allan Kardec? Ele disse: já, mas eu também estou lendo o livro Fenômeno de Transporte do Ernesto Bozano. E o Bozano, dentro das experiências feitas, experiências de campo, ele atesta a existência da desmaterialização e do transporte. O que é a desmaterialização? A desmaterialização é você pegar um objeto naturalmente constituído e desestruturar as suas partes subatômicas. E a rematerialização seria você pegar esses mesmos elementos e recompor este objeto. A teoria do transporte é coadunado com essa teoria. Você desmaterializa esse objeto subatomicamente, atravessa um material naturalmente constituído, atravessa ele e rematerializa ele deste lado. No caso mais comum, é pegar-se um objeto, desmaterializá-lo subatomicamente e transportá-lo para um lugar hermeticamente fechado. Pode ser uma sala, no caso, atravessando uma parede. E é bem verdade que o Bozano e outros experimentadores intentaram comprovar esta teoria. E o Allan Kardec, lá no Livro dos Médiuns, e em várias partes da Revista Espírita, mas nós nos deteremos lá no Livro dos Médiuns, porque o espírita não lê Kardec, o espírita não estuda Kardec, o espírita estuda Kardec na mesma medida que o evangélico estuda a Bíblia. Nada. Kardec continua sendo o grande desconhecido no meio espírita. Tem gente que dá um valor estrondoso para as obras de Chico Xavier. Muito boa, são muito boas. Outros, André Luiz, vários outros autores. E alguns chegam a falar: mas o que o Kardec escreveu foi em 1800. Tem muita coisa já superada. Esses, se você perguntar a eles se eles creem que a doutrina espírita é uma religião, eles vão dar como resposta: sim, a doutrina espírita é uma religião. Isso só demonstra o nível de fanatismo e de hipocrisia que esse pessoal tem. Porque quem estuda as obras de Allan Kardec, não transformando a obra de Kardec numa Bíblia, mas quem estuda a obra de Allan Kardec, que é o ponto fundamental da doutrina dos espíritos,
e que é quase que completamente ignorado no meio espírita, porque o meio espírita ainda está tomando passe, ofertando passe na casa espírita, ofertando evangelho no lar na casa espírita, ofertando passes na casa espírita, todas essas coisinhas trazidas do atavismo religioso. A transformação moral é a principal fonte de mudança. Sem a transformação moral, você pode tomar passe, tomar água, fazer o que você quiser. A lei natural é uma lei natural e serve para todos. Não há milagres na lei natural. Bem, voltando ao tema do transporte. Eu perguntei a esse meu amigo, e isso vai servir de alerta a todos os espíritas. Eu perguntei a ele, você já estudou Kardec sobre o tema? Ele disse já. E eu rebati afirmando que não. Porque se você tivesse lido Kardec, você teria superado esse ponto de vista. Porque os espíritos são contrários a essa teoria da desmaterialização de um objeto, de transportar esse objeto ou esses elementos através de uma natureza análoga a ele. Isto é, podemos citar esse objeto aqui ou mesmo uma parede. E ele disse, não, Kardec não fala sobre o assunto. Pois bem, para o esclarecimento geral, o livro dos médiuns foi onde Kardec colocou todas as experimentações da ciência espírita, se assim nós podemos ditar. E lá no item 96 do livro dos médiuns, eu estou com ele aberto aqui, por isso que eu terei que baixar a cabeça. Aqui, ó, no capítulo 5, manifestações físicas espontâneas, no item 96, que sirva de alerta e ponto de estudo para todos. Nesse capítulo sobre as manifestações físicas, o Kardec faz um profundo estudo sobre o fenômeno que era teoricamente praticado por um espírito. E ele questiona, ele evoca o espírito e questiona o espírito sobre o fenômeno. O espírito, pela própria ignorância natural dele, são eles destinados a praticarem as manifestações físicas. Dificilmente você vai encontrar um espírito de ordem muito esclarecida praticando. Não que ele não possa. O espírito superior pode tudo em relação ao nível inferior dele, mas ele deixa esse trabalho para o aprendizado de determinados outros espíritos. E o Kardec indaga, questiona e pressiona o espírito para que ele explicasse os fatos de transporte e desmaterialização, entre aspas, que ele fazia. E ele não sabe explicar, ele só diz, olha, eu faço porque eu faço. O Kardec pergunta, mas como? Eu manipulo umas forças aqui e tal. Num determinado momento, o Kardec pergunta, mas você poderia trazer flores de outro planeta? O espírito fala, não, eu não posso, mas o espírito superior pode. E o Kardec fica com aquela pulga atrás da orelha e pergunta para um espírito mais esclarecido. O espírito diz não, devido à natureza da matéria. Ele não pode trazer um objeto de outro planeta para cá.
Aí o Kardec volta a perguntar, mas poderia trazer o objeto de outro hemisfério para um outro hemisfério? Ele diz, posso, desde que seja aqui no planeta. Porque é a mesma vibração. Deu para entender até isso? Mas o Kardec, não muito satisfeito com as respostas dadas por aquele espírito, que na verdade sempre se enrolou ao dar as respostas, o Kardec vai aqui no capítulo chamado Fenômeno de Transporte, o Kardec vai aqui no item 20 do Fenômeno de Transporte no Livro dos Médiuns, e ele evoca, ele pergunta ao espírito Erasto. O Erasto foi um dos espíritos que mais participou na codificação espírita. E o Kardec faz a ele a seguinte questão. Irei abaixar a cabeça. Um objeto pode ser transportado para um lugar perfeitamente fechado? Em uma palavra, o espírito pode espiritualizar um objeto material de maneira que ele possa penetrar a matéria? Quer dizer, o espírito pode desmaterializar este objeto e transportar esse objeto através de uma parede, que é aquilo que nós chamamos, teoricamente, de fenômeno de transporte? O Erasto, como muito sábio, a sapiência dele é demonstrada em várias partes do Livro dos Espíritos, de outras obras de Allan Kardec. Ele responde o seguinte: prestemos bem a nossa atenção para que não caiamos em erro e não divulguemos equívocos em relação à doutrina espírita. Vamos à resposta dada pelo Erasto. Essa questão é complexa. Para os objetos transportados, o espírito pode torná-los invisíveis, mas não penetráveis. Não pode romper a agregação da matéria, o que seria a destruição do objeto. Esse objeto tornado invisível pode ser levado pelo espírito para onde ele quiser e só o largar no momento conveniente para fazê-lo aparecer. É diferente com o objeto que nós espíritos compomos. Nestes, introduzimos os elementos da matéria. E como esses elementos são essencialmente penetráveis, como atravessamos os corpos densos com a facilidade de um raio de sol atravessando uma vidraça, podemos perfeitamente dizer que introduzimos o objeto em um lugar, por mais fechado que seja, mas é somente neste caso. Perceberam? Creio que não vai precisar desenhar. Viu que o espírito e vários outros, em variadas outras partes do Livro dos Médiuns, eles não concordam com a teoria da desmaterialização e do transporte, conforme nós anotamos em variados livros de outros pesquisadores. O que os espíritos confirmam é o seguinte: o corpo do espírito desencarnado chama-se perispírito. Ele está numa outra vibração da matéria, porque tudo no universo é matéria, com exceção do espírito. O perispírito do desencarnado, ele chega aqui no nosso nível
e ele pode atravessar a matéria. O que o Erasto diz? Que eles podem pegar um objeto de lá, trazê-los para cá, entre aspas, materializar aquele objeto de maneira que ele possa se transformar em um objeto visível. Ele pode pegar esse objeto e pode atravessar a matéria. Mas é somente nesse caso. Fiquemos atentos com esses divulgadores espíritas que de doutrina espírita não conhecem nada. Atenção! Pegue a visão. Um grande abraço e um imenso beijo no coração de todos. E não nos esqueçamos, Kardec é um passaporte seguro rumo ao futuro.